Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional. E o assunto não tem como ser outro, né, gente? Você estava esperando que eu falasse aqui sobre Taiwan ou sobre alguma coisa relacionada à América Latina, você está no lugar errado. A gente vai ter que falar, obviamente, sobre aquilo que está acontecendo na fronteira entre Rússia e Ucrânia, sobretudo levando em consideração que ao longo dos últimos dias ou das últimas horas, a fronteira de fato mudou de lugar. A partir do reconhecimento, por parte do governo russo, liderado por Vladimir Putin, da independência da República Popular de Luhansk e da República Popular de Donetsk. Falamos sobre isso no bate-papo que saiu na última segunda-feira, no dia 21 de fevereiro. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a análise que eu fiz junto com o professor Daniel Souza, algumas horas depois do anúncio do governo russo, ouça lá o último bate-papo, a última conversa que a gente teve. E o que eu quero pensar com vocês aqui hoje é o que a gente pode esperar daqui para frente. Qual é a análise para o futuro? Quais são os possíveis próximos passos? E uma análise sobre como é que fica o cenário daqui para frente. Algumas horas atrás, naturalmente levando em consideração o momento no qual eu estou gravando essa coluna, Joe Biden fez um pronunciamento oficial falando exatamente sobre a decisão russa de reconhecer a independência de Luhansk e Donetsk. Levando em consideração, sempre, como eu já disse aqui mais de uma vez, que Joe Biden vê essa situação toda com muita preocupação. Afinal de contas, é um dos temas mais importantes do seu governo e que vem afetando severamente a popularidade do seu governo, num momento crítico, crucial, levando em consideração que os Estados Unidos passarão pelas midterms, ou seja, as eleições de meio de mandato, em novembro desse ano. A possibilidade de ele chegar muito enfraquecido nessas eleições fará com que, naturalmente, ele tente se mostrar mais duro e mais ativo no momento de lidar com Vladimir Putin. E o discurso de Biden tentou exatamente se posicionar diante do seu colega russo, exatamente anunciando um largo pacote de sanções contra a Rússia. Já comentamos aqui que as sanções norte-americanas naturalmente podem ser bastante danosas para a economia russa, mas nada com que a Rússia já não tenha se deparado ao longo dos últimos anos ou das últimas décadas. Até pelo contrário, a Rússia hoje tem uma capacidade muito mais favorável para lidar com as sanções americanas do que em momentos passados. E Biden ainda fez uma sinalização de que há tempo para que a Rússia volte a negociar em busca principalmente de uma solução diplomática e negociada. O discurso de Biden acabou por reforçar a impressão que nós tínhamos do cenário atual. Putin tem a faca e o queijo na mão, uma vez que a capacidade da OTAN de, na prática, agir contra a Rússia é bastante limitado. Ele sabe que pode agir de forma calculada, naturalmente, em território ucraniano, sem maiores riscos de uma reação por parte da Organização Atlântica, sobretudo levando em consideração que a Ucrânia não faz parte da OTAN, ou seja, não há um compromisso por parte da OTAN de, nesse momento, defender a Ucrânia. Muito embora haja, sim, aparentemente, uma certa disposição, principalmente dos Estados Unidos, de oferecer alguma ajuda, quem sabe até alguma ajuda militar, para o governo de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. Mas, acima de qualquer outra coisa, Putin conseguiu uma gigantesca vitória com essa afirmação da independência de Luhansk e Donetsk, que foi a reafirmação categórica e bastante didática de que a Rússia não assistirá ao ingresso ucraniano na OTAN de braços cruzados. E se os Estados Unidos, de repente, podem ter uma certa coragem de ainda assim insistir que a Ucrânia deveria entrar na OTAN mesmo assim, ou até mesmo reforçar o pleito para que a Ucrânia ingressasse na OTAN com o objetivo de defender esse país das garras russas, talvez a disposição não seja a mesma por parte de países europeus. É importante lembrar
que lá em 2014, quando a Rússia tomou a região da Crimeia, a Alemanha, por exemplo, liderada por Angela Merkel naquele momento, recuou da disposição de dialogar com a Ucrânia. Assim como diversos países europeus recuaram também da sua intenção de negociar com a Geórgia, quando lá em 2008 também havia um diálogo entre a OTAN e a Geórgia, e a Rússia tomou 2 regiões desse país vizinho. Na prática, podemos recorrer a uma imagem médica. É como se a OTAN fosse um plano de saúde e que poderia garantir uma saúde maior diante de ameaças externas para os seus membros. E que a Ucrânia, ao ter um atrito desse tamanho com a Rússia, seria um daqueles pacientes ou um daqueles clientes que esse plano de saúde talvez considerasse excessivamente problemático. Talvez o custo de ter a Ucrânia dentro da OTAN não valha tanto a pena assim, porque significaria, de fato, um atrito de longo prazo com um vizinho poderoso demais e estratégico demais para a Europa, e não é de hoje, que é a Rússia. Se, de fato, essa imagem for incutida em países da Europa Ocidental com uma menor aversão ao risco, e cito a Alemanha como um país absolutamente ilustrativo dessa posição, Putin já poderá ser considerado um vencedor. Se ele iniciou essa escalada de tensões exatamente com o objetivo de garantir que a Ucrânia não ingressasse na OTAN, ao mostrar que ele está disposto a elevar o nível de tensão a níveis pouco imagináveis e dessa maneira colocar medo nos integrantes europeus da OTAN, na prática, a Ucrânia não entrará na OTAN, mesmo que isso não venha por meio de uma garantia escrita assinada pelos membros da Organização Atlântica, como Putin gostaria de início. A Rússia de Vladimir Putin agora só precisa de tempo, lidar com a pressão de curto prazo e deixar que as independências de Luhansk e Donetsk passem a ser vistas internacionalmente como um fato consumado. E é importante lembrar que ele tem uma certa experiência com relação a isso. Pouco se fala hoje das regiões da Abcásia e da Ossétia do Sul, e tampouco fala-se constantemente sobre a situação da Crimeia, anexada pela Rússia junto à Ucrânia no ano de 2014. Aparentemente, esse seguirá sendo um tema internacional durante bastante tempo e nós aqui no Petit Jornal seguiremos acompanhando. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam e te ajudam a entender cenários complexos como esse da relação entre Rússia e Ucrânia, considere a possibilidade de tornar-se um apoiador do nosso projeto, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. E eu te convido também a conhecer os nossos cursos e aulas gratuitas no nosso outro site do nosso projeto paralelo, que é o Petit Cursos, www.petitcursos.com.br. E, aliás, lá tem um curso só sobre a Rússia. Quer conhecer um pouquinho sobre a vida do Putin? Tá lá. Sobre a origem da Rússia moderna, sobre o governo de Boris Yeltsin e sobre os desafios russos na atualidade, tem um curso lá só sobre isso. E, aliás, acessando petitcursos.com.br, tornando-se, portanto, um aluno dos nossos cursos, você acessa, inclusive, uma aula só sobre a relação entre Rússia e Ucrânia. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.